A ministração de hoje é o chamado de Abraão. Eu vou deixar até gravado. Então, às vezes eu vou chamar Abrão em lugar de Abraão, Abraão em lugar de Abrão, tá? Mas nós sabe, tá? Nós falamos assim porque nós quer. Nós estuda. Ok. Então, a ministração vai ser de Gênesis capítulo 12, de 1 a 9, que tem essa chamada. Abraão é o pai da fé. Todos nós que somos crentes, nós somos filhos de Abraão. Se você é crente, diga amém. Então você é filho de Abraão, tá? Você é filho da fé. Então, vou fazer um contexto, vou fazer dois contextos bem rápidos. A Bíblia diz que Abrão, ele morava em dos caldeus, que é Mesopotâmia. Hoje é Turquia. Mesopotâmia significa terra entre rios. Quais são os rios? Tigres e Eufrates. Quando Abrão veio no chamado de Deus, ele atravessou o rio Eufrates para obedecer a Deus na sua chamada. Ok. Conta a tradição dos rabinos, uma história extra Bíblia, que Tera era o pai de Abraão, tá? Tera, ele morava em Ur dos Caldeus e ele tinha por profissão construir ídolos. A história dos Talmudes contam que um belo dia Tera ia viajar e deixou Abrão para tomar conta da sua loja de ídolos. E aí algumas pessoas chegaram para trazer oferendas aos ídolos. E Abrão olhou assim, não sabia para quem oferecer as oferendas, tinha vários ídolos. Aí ele veio uma ira, eu acho que uma ira santa, e ele quebrou os ídolos do pai, tudo, deixou só o ídolo maior. Aí ele colocou uma machadinha na mão do ídolo maior, e quando o pai chegou: que foi, Abrão? Ele disse: papai, nem te conto, tá vendo esse ídolo aqui maior? Ele ficou zangado, pegou a machadinha e quebrou os outros ídolos tudinho. Aí o pai dele disse: Abraão, isso aí tudo é feito de barro, como é que ele... Disse: pai, então eu vou te pegar pela tua palavra. E aí o pai de Abraão, Tera, levou Abraão para os tribunais, porque naquele tempo, né, você afrontar os ídolos era morte. E aí Deus, de alguma forma, livrou Abraão. E aí quando Deus fala, que você ainda não percebeu, todo mundo pensa que Deus falou primeiro com Abraão, mas falou com toda a família. Se você observar, Tera, que é pai de Abraão, ele se muda de Ur dos Caldeus e vai para Padã Arã, que já era em Canaã. E aí Tera morre ali em Padã Arã. Ele tinha 205 anos de idade quando Tera morre. Ele teve Abraão, ou Abrão, né, como eu já falei, quando ele tinha 130 anos de idade. E depois que Tera morre, Deus chama novamente Abraão. Aí sim, Gênesis 12, de 1 a 9. E agora nós vamos ler. Eu vou demorar bastante no 1, 2 e 3, e depois eu corro do 4 até o 9. Eu vou dar uma acelerada, vou dar uma de... Tem nenhum piloto bom agora no Brasil, vou dar uma de... lá do Lewis Hamilton. Vamos lá, então vamos lá, vamos ler só 12 e 1, por favor. Leia perto da Ruth, porque não está saindo muita voz no YouTube, hein? Está meio baixa a voz da pessoa que está lendo. Versículo 1. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de
pai, para a terra que hei de te mostrar. Olha que chamado interessante. Eu quero dizer que o chamado de Abrão pode ser considerado como o nosso chamado. Diga amém. Quando você é chamado por Deus, e se você é um vocacionado, diga glória a Deus. Você precisa romper com algumas coisas. Em Colossenses 1,13 diz que Cristo nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Então, quando você tem um encontro com Cristo, quando você nasce de novo, ocorre um deslocamento espiritual. Você precisa romper com algumas situações. No caso de Abrão, Deus disse: sai da tua parentela, sai da tua casa. Tu precisa romper com esses ídolos. Eu não sei em que ou o que você precisa romper na sua vida, mas uma coisa eu te digo: talvez tenha alguma coisa na tua vida que hoje tu precisa tomar uma decisão de romper, de se afastar. Observe que a palavra santo ou santificar é se separar. Todo aquele que é chamado para uma grande obra de Deus, precisa haver uma separação. Mas olha ainda que chamado interessante, quando Deus chama Abrão, e aí por isso que ele é o pai da fé. Hoje é muito comum, quando alguém chama para alguma coisa, você diz: manda o localizador, sim ou não? Sim. Manda o localizador, que eu vou colocar no GPS aqui. E aí Deus chamou Abraão e disse que ia só para ele sair da casa dele, romper com a sua parentela. E essa palavra no hebraico dá um entender de sair sozinho, romper mesmo, sozinho, sem parentes. Mas claro que a esposa está junto no pacote. Mas Deus não diz, Ele diz: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Que chamado estranho. Talvez hoje, se Deus falar com você, você vai dizer: sim, Senhor, a proposta é boa, eu vou romper mesmo, eu vou sair mesmo, eu vou deixar essas coisas mesmo. Mas para onde que eu vou, Senhor? Que lugar é esse? Vou arrumar minhas malas, mas eu vou colocar roupas de frios ou roupa de calor? Porque para onde eu vou? É quente ou é frio? E Deus não falou nada. E Deus já tinha esse costume de chamar Abraão desse jeito. Quando ele foi sacrificar o filho, você conhece, que eu ministrei já um dia desse aqui, Gênesis capítulo 22, ele disse: Abraão, pega teu único filho e vai sacrificar numa terra que eu vou te mostrar. Deus gostava de fazer isso com Abraão, e Abraão era obediente e ia. Mas Deus chama Abraão sem dizer para onde que ele tem que ir. 2. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus faz uma promessa para Abraão. Diga uma promessa. Deus disse: olha, vai, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Quando nós temos por ideia de grande nação, nós só pensamos nos Estados Unidos, nos States, o sonho americano, né? Qual é a nação mais poderosa da terra? A nação mais abençoada, mais rica, mais poderosa. E essa foi a promessa que Deus fez para Abraão: vou fazer de ti uma grande nação, uma nação abençoada, uma nação poderosa, uma nação rica, uma nação próspera, uma nação abençoada, uma grande nação. Mas para você ser ou fazer parte dessa grande nação, você precisa romper
Primeiro você precisa romper com ídolos. Eu não sei quais são os ídolos que você tem na sua vida. Eu não sei o que te impede de você romper, de você avançar, de você conquistar, de você caminhar em direção à obediência de Deus. Mas se tem, você precisa romper hoje. O tempo aceitável do Senhor é agora, é nesse momento, é nesse instante. E Deus diz para você hoje: quero também fazer de você uma grande nação, mas você precisa romper. São os parentes? Não sei. Talvez seja um emprego? Não sei. É você que tem que se examinar. O que te impede, o que te atrapalha, o que é ídolo na tua vida. Eu vou conceituar ídolo para você entender. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração que não seja Deus. Porque Deus diz para você hoje, Isaías 42:8: a minha glória eu não divido com outro. Então está roubando a glória de Deus? Cuidado, Ele vai pedir, Ele vai querer, Ele vai pedir que você sacrifique, Ele vai querer que você rompa, Ele vai querer que você saia dessa situação, desse marasmo, desses atrapalhos, desses embaraços, dessa terra de idolatria. Ele disse: eu vou fazer de ti uma grande nação. Qual é o segundo aí? Dentro, só depois de grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Não, devagar. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Observe uma coisa. Hoje eu quero desmistificar algumas coisas aqui para você. A sede, vou até pedir que você repita depois, após mim. Eu vou falar com calma e você repete. A sede da bênção ou da maldição é Deus. Repita. Se você é nascido de novo, se você é convertido, se você é crente em Jesus Cristo, aprenda isso. A fonte, a sede é Deus. É Deus quem abençoa, é Deus quem amaldiçoa, é Deus quem dá, é Deus quem tira. E mais ninguém. Vou lhe provar. Se você quer que eu prove, diga amém. Amém. Tem uma historinha bíblica, eu já preguei até aqui, tá? O nome dessa, se você quiser ouvir novamente, é a doutrina de Balaão. Balaão era um profeta que falava com Deus, de olhos abertos, via Deus. E um dia um rei, vou acelerar, o rei contratou Balaão financeiramente para que ele amaldiçoasse um povo, uma nação. E ele foi amaldiçoar. Eu quero que você leia rapidamente Números capítulo 23, vamos ler somente o 20, mas é legal se você quiser, está gravado, Números 23, 20 a 24, se você quiser ver com mais calma em casa, mas vamos ler só o 20, Números 23, lá no comecinho da Bíblia. Então ele contrata um profeta para amaldiçoar, e ele vai por 3 vezes tentar amaldiçoar e não consegue, porque quando ele vai falar, Deus abençoa, e no final ele diz: olha, não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Diga aleluia. Mas vamos ler para ficar mais forte, depois eu ministro, eu quero até que você depois se expresse. Vamos ler Números 23, 20, só esse versículo. Recebi ordem para abençoar, pois ele abençoou, e não posso revogar a bênção. Então lê até o 24 logo, 21, 22, 23, 24. Ele não olha para o pecado de Jacó, nem para a maldade de Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele, e se ouve a aclamação de um rei. Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como a do boi selvagem. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora dirão sobre Jacó e Israel:
que coisas Deus tem feito. 24. Não, tá bom. Então, Balaão foi para amaldiçoar, sendo pago a peso de ouro, mas ele disse: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Se você é abençoado por Deus, diga aleluia. Então não acredite em mal-olhado, em macumba, em trabalho. Isso tudo é engano e mentira. Contra Israel não vale encantamento, quanto a sua vida não vale encantamento, não tem maldição, não tem nada. Se Deus lhe abençoou, você é bendito e abençoado do Senhor, diga aleluia. E naquele último dia, eu preguei para você, né? Mateus 25, lembra? Que você é ovelha e diz: bem-vindo, bendito de meu Pai, entrai e tomai posse do reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Se você nascer de novo, você é bendito do Pai. O reino de Deus já está preparado para ti antes da fundação do mundo. Diga glória a Deus. Então não tem, Deus é o dono da bênção, é o dono da maldição, entenda isso. Então ele disse: abençoarei e engrandecerei o teu nome, mas só me obedece, só rompe com aquilo que está te atrapalhando. Vamos ler mais um pouco, completa ainda esse aí, o 2 ainda, completa tudo. 2 ainda, completa. O 2 ainda. Abençoarei e engrandecerei em teu nome, e tu serás uma bênção. Então é Deus que diz para Abraão, é uma ordem, é um imperativo: e tu serás uma bênção. Se Deus liberou, se Deus disse que Abraão ia ser uma bênção, claro que ele iria ser. Foi Deus que decretou essa palavra de vida, essa palavra de vitória, essa palavra de bênção. Tu serás uma bênção, Abraão. Agora eu vou deixar para o final dizer que você, vou dar o texto: você é filho de Abraão e herdeiro das mesmas promessas. Vou deixar para o final, é Gálatas capítulo 3, versículo 29, mas vamos ler o 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Até aí só, depois continua. Então Deus diz para Abraão: Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Abençoar é abençoar mesmo, tá? Agora essa palavra maldição, nós vamos entender hoje. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Acabei de falar que se Deus abençoou, não vale maldição. Então essa primeira palavra, maldição, e eu, Deus, amaldiçoarei, é maldição mesmo, tá? Agora os que te amaldiçoarem, que aparece 2 vezes a palavra maldição, essa segunda não é a mesma. Essa palavra é assim, ó, para você entender, no hebraico: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Está correto? Agora, a segunda palavra, quem é que pode amaldiçoar Abraão? Ninguém. Então é aquele que desprezar, fazer pouco caso, chocarrice, bullying, né, no linguajar de hoje, sobre Abraão. Aí Deus vem sobre ele e lança uma maldição. Mas ninguém lança maldição em Abraão. A palavra no hebraico não é maldição. Amaldiçoarei, verdade, os que fizerem chocarrice contigo, os que te desprezarem, os que te humilharem, o que fizer pouco caso de ti, o que fizer bullying contigo, eu venho sobre ele e amaldiçoo Abraão. Você está entendendo? Diga amém. Mas não vale encantamento, não vale maldição. Pode de amaldiçoar, pode falar, pode dizer o que quiser, não pega, não vale. Você é filho de Deus. O texto para você hoje
É Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, quando você se converte, quando você aceita Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, Ele toma o teu lugar, e tudo que é lançado contra ti, Ele recebe, e você em Cristo, você é justificado, e nem uma maldição mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Se é você, diga aleluia. Então não vale encantamento, não vale maldição, não vale praga, não vale nada sobre a tua vida, porque você é Israel de Deus. Profeta foi pago, mas quando ia amaldiçoar, Deus transformava a maldição em bênção em sua direção. Diga aleluia. Agora vamos acelerar um pouquinho aí do todas as famílias da terra. Não, ainda tinha um 3, né? Então um 3 ainda é devagar. Por meio de ti. E ele diz essa promessa maravilhosa para Abraão: Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu vou lhe explicar bem rapidamente o que isso significa. Quando Deus chama Abraão, em Abraão, ele funda Israel. Não é bem Abraão. Abraão gerou a Isaac, pelo amor de Deus. Isaac gerou a Jacó, os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas depois são as 12 tribos de Israel. Em Abraão nasce Israel. Abraão, Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus dos 12 filhos de Jacó. Nasce Israel. Não é bem através de Abraão, mas é através de Israel. Porque da linhagem de Abraão nasce o Messias, nasce o Cristo, nasce o ungido, nasce Jesus. E através de Jesus, Israel, todas as famílias são benditas. Claro, aquelas que querem, né? Precisamos aceitar Jesus, precisamos crer, precisamos receber. Mas todos aqueles que recebem a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, passa a ser filho de Abraão, herdeiro das mesmas promessas e abençoado por Deus. Ainda vai ter de quebra a vida eterna do futuro. Diga aleluia. Então em ti, Abraão, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra, porque nasce de Abraão, nasce Israel. De Israel vem o Messias. Do Messias, todas as pessoas que querem são alcançadas. É de graça, para que todos aqueles que queiram bebam e comam, porque é de graça. Amém? Mas vamos agora sim, vamos correr um pouquinho do 4. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 85 anos quando saiu de Arã. Não é 75 não, dá só uma olhada aí. 75. Então, observe, Deus chama Abraão para uma terra que Abraão não sabia se era frio, não sabia se era quente, não tinha GPS. Deus não disse que ia mostrar no caminho. Mas no versículo 4, e partiu Abraão. Isso é fé, isso é obediência, isso é crer. Por isso que o homem é o pai da fé. Ele obedece, ele crê. Se Deus está enviando, se Deus está mandando, vai ser bom, vai dar certo. Eu não sei como vai ser, eu sei que no final vai dar tudo certo, porque Deus é que vai na frente. E ele partiu, e ele fez uma coisa errada. Na Bíblia, vários homens de Deus, inclusive Abraão, nós vamos ver várias coisas de Abraão que ele fez errado, que é para mostrar como é falho, porque perfeito só existe um, que é
Jesus é aquele que em tudo foi tentado, mas foi encontrado sem pecado. Hebreus 4,15. Então Jesus é o único, o resto, o homem é falho, o homem peca, o homem cai. E Abraão leva Ló. Acabei de dizer que no entender do hebraico, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa palavra no hebraico é sai sozinho. Ele leva Ló. Nós vamos ver ao longo das ministrações que Ló lá na frente traz um empecilho muito grande e traz alguns adversários para o povo de Deus. De Ló nascem os amonitas e os moabitas, mas moabitas saiu a Ruth, depois a gente vai falar também, mas lá na frente. Mas vamos lá, mas ele obedece, ele parte. Vamos lá, 5. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Arã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Então ele parte, aí já dá a entender que se ele partiu para Canaã, talvez Deus já tinha falado com ele. A Bíblia não mostra, mas muitas vezes não tem, nas lacunas da Bíblia, dá a entender que já passou, muitas vezes já passou muitos anos. E claro que Deus deve ter falado com Abraão, porque ele já sabe, se ele disse vai para uma terra que eu te mostraria, como é que ele vai para Canaã? Talvez Deus disse, olha, é Canaã, é a terra que emana leite e mel, tu vai peregrinar nessa terra, mas eu não vou te dar, tu não vai possuir, tu vai andar em tenda. Você sabia que Abraão, ele viveu 100 anos peregrinando em Canaã, e ele não tinha uma casa, ele habitava em tendas, para provar que ele era um peregrino. Aí tem dois entendimentos, que aqui na terra nós somos peregrinos. Diga aleluia. Diga para o irmão do salão, você é um peregrino aqui na terra. Não se pegue em muitas coisas materiais. Então ele vai e leva Ló, que daqui a pouco nós vamos falar mais de Ló. Mas Sarai está correto, o nome dela não era Sarai, é Abrão e Sarai, né, no começo. Depois é Abraão e Sara. Vamos lá, o próximo. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então, uma coisa interessante, Abraão tinha 75 anos quando partiu. Aí muitos pregadores dizem assim, Abraão já era um idoso, já era velho. Não, vou provar hoje, tá, para você, matematicamente. Abraão, preste bem atenção uma coisa, ele viveu, alguém sabe quantos anos Abraão viveu? Isso mesmo, todo mundo sabe, 175 anos. Então se você sai com 75, mas se você vai viver 150, você ainda vai viver a metade da sua vida. Então se eu tenho 40, eu vou morrer com 80, eu estou na metade da minha vida. Abraão estava menos da metade. Então eu vou colocar ele viveu mais a metade e mais um terço, ó. 75 com 75, me ajude aí, 150, mas ele morreu com 175, então ele viveu 150 e mais 25 é um terço de 75. Então é como se eu tivesse 33 anos hoje, e Deus dissesse, Roberto, sai da tua terra, vai para uma terra, tal, sair com 33 anos, aí eu vou viver mais o dobro de 33, me ajude, 66, mais um terço de 33, 11 com mais 66, 77. Então Abraão era velho? Não, o pai dele viveu 205 anos. Muitos dizem, Abraão era velho para ter filho. Também não. Estou aqui para desmistificar muitas coisas. Mas eu aprendi, eu estou ensinando certo hoje. Aprenda uma coisa. Abraão, quando ele tinha 137 anos, Sara morreu. Sara era mais nova do que ele 10 anos.
Então ela morreu com 127 anos. Quando Sara morreu, Abraão tinha 137 anos. Ele casou novamente com uma mulher por nome Quetura. E sabe quantos filhos ele ainda teve? Quem sabe diga amém. 6. Só apontei um aqui porque é mão 5 e um 6. Então ele teve mais 6 filhos. Então o total dos filhos de Abraão são 8. Isaac, Ismael e depois mais 6 filhos, tá? Então se ele teve filho Isaac e Ismael, já dizia que ele era velho, e quando tinha 137, a gente pode ter 6 filhos de uma vez, sim ou não? Não, razoavelmente não. Pode até ter uma mulher ter no sobrenatural 6 filhos juntos, né? Você nem dizer como é 6 filhos. Mas a lógica, se eu estou conjecturando, ele teve um filho a cada ano, correto? Sim ou não? É razoável isso? Tá, se ele teve um filho a cada ano e ele casou com ela com 137, então ele teve com 138, 139, 140, 141, 142 e 143 anos ele teve filhos. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Então ele não era velho coisa nenhuma não. Morreu com 175 anos. E esse Carvalho de Monre, eu vou deixar para ministrar lá no capítulo 18, tá? Vou colocar o microfone mais perto, mais forte, então. Vamos ler, leia aí, Manuel, por favor. 7. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abrão edificou ali uma